Pessoal, agora na segunda aula, semana 3, então na parte de função de onda mesmo, né? Só que então a gente falou no vídeo anterior de autofunção, né? Autofunção de Schrödinger, lá, então função de onda que obedece à equação de onda de Schrödinger, isso sendo um psi de x e t, ou seja, a gente está usando o que a gente chama de repressão de coordenadas. Geralmente não se discute muito isso, mas ali você está querendo saber a probabilidade de medir a partir de um lugar. Mas como a gente tem essa formulação abstrata, né, formal, em termos de brackets, você pode projetar esse ket psi de t em uma outra base de outro observável, digamos o momento. Às vezes você tem interesse. A diferença a gente vai ver que a equação dinâmica da função de onda no momento é bem mais complicada que a da posição, né? Por isso você tem digamos, uma certa tendência, né, a resolver o problema em termos de posição, que é muito mais simples. Então, para isso, né, então esse é o ponto de hoje, né, chegar na equação de Schrödinger, de novo, daquela mesma equação, só que representando no momento, não em posição. Então, a gente vai ter uma função de onda, um psi de P e T. Né, e esse psi ao quadrado vai ser a densidade de probabilidade de medir o cara com certo momento. Então, primeiro a gente vai ver o que é a autofunção do momento, na repressão de coordenada. A gente não vai começar direto no momento, ainda estamos na coordenada, mas o que é o ket P, ou seja, quando você atua o operador P nesse ket, ele dá o número P e repete ele de novo. Então, o que é esse cara projetado na posição? Então, bracket X com P. Isso aqui só para a gente chegar a algum lugar, para introduzir, que essa aqui tinha uma conta paralela que vai ajudar na parte da repressão do momento. E aqui tem a questão física, que é muito legal, que é uma relação que existe uma conexão entre a representação de momento e posição, que é simplesmente a transformada de Fourier. Então, a mecânica quântica dá sentido físico para transformar de Fourier. Aqui tem até uma forma de como você quer encarar as coisas. Eu vou fazer de um jeito e eu fazer de outro. Eu vou chegar lá, a gente vai conversar. E aí, finalmente, na equação da repressão do momento. Bora lá. Então, a questão vai começar assim. Um pouco diferente do que eu fiz lá antes da pandemia, que estava na turma, né? Eu quis mostrar que se posição forma base, momento também forma base. Né? Mas, de certa forma, pode ir lá, tudo bem, lá eu usava o Fourier, né? Aqui eu não vou usar, aqui eu vou chegar no Fourier. Mas, se você pode medir a posição da partícula, por que você não poderia medir o momento? Então, é tão bom quanto o outro. Se você assumir um, por que não assumir o outro? Então, aqui eu vou assumir que os momentos, o conjunto de autovetores momentos, o conjunto de autovetores do momento, né, do operador momento, vetor momento, ele forma a base. Né? Então, todo esse conjunto, todos esses vetores formam uma base. Contínuo, vamos assumir contínuo. O momento pode ser até discreto, mas aí seria essa integral viraria soma. Mas é tudo bem, é quando você tem, digamos, um problema confinado. Mas vamos assumir contínuo assim, pode ser. Por isso, se ele é base, obedece completeza, e é o bracket aqui, ele é ortonormal, né, com delta de Dirac. Aqui já estou assumindo D dimensões, acho que aqui eu não tenho confusão de D igual a 3 no meio das contas. Né? Então, esse cara é o autovetor. A mesma construção, né, do posição. Né? Esse P vetor ket é um produto direto de Px, Py, Pz, mesma coisa para esse momento, é só ver o vídeo anterior. E esse cara é hermitiano por definição, porque ele é associado a um observável, uma coisa que você pode medir, o momento da partícula. Também do vídeo anterior, a gente tem essa relação, lembra? Que o bracket x com P, qualquer coisa, né, dá menos i cortado, nabla desse f de x. Esse f de x é a projeção de f em x, né, é o bracket x com f. Então, a gente fez na outra vez, era um psi, que seria a equação de Schrödinger, ok? A gente fez aqui com x', aí aqui dava um del de Dirac, para a gente a repressão, na equação de Schrödinger, a repressão de coordenada. Mas, então, dado isso, vamos botar aqui no lugar do f o p. Porque o que eu quero saber, na verdade? Nessa primeira parte, eu quero determinar essa função aqui. Então, vamos supor que o ket é o estado do meu sistema quântico. Então, eu tenho um sistema quântico com um momento bem definido. Então, se eu projeto ele em x, isso vai dar... Aqui tem um número quântico, né, que representa esse cara, e aqui a função de x. Então, o módulo quadrado disso
é a densidade de probabilidade. Eu medi uma partícula num lugar, na posição x, num volumezinho dV, né? E essa partícula tem momento p. A interpretação é essa. Então, usando a questão é que eu não sei que função é essa, mas essa maracutaiazinha aqui em cima, essa fórmula que ele projeta, que faz o braquete com p aqui no meio, o sanduíche, ele vai me levar uma equação diferencial para essa função. Eu vou conseguir resolver, vou achar qual que é ela. Então, daqui eu só copiei aqui no lugar do f e botei o p. Então, ficou esse cara psi de p que eu defini assim. Mas, por outro lado, esse p é autovetor desse operador. Então, quando eu atuo ele aqui, sai o número p. Então, aqui vira o número p, ele sai aqui do braquete e ficou braquete x com p, que é a definição de p, de psi de p, x. Então, isso deu isso. Então, você bota esse cara do lado de cá, esse cara do lado de cá, isso aqui é uma equação diferencial. Né? Então, menos IH cortado, nada de psi p, é p psi p. Então, aqui, óbvio, é muito fácil resolver. Então, a função que você tem a função que você deriva ela, dá um número e ela de novo. Né? Então, uma exponencial, a exponencial desse número. Exponencial desse número vezes x. Então, o número é aqui menos i, então aqui fica mais i, divide por h cortado, então é i dividido por h cortado, px. Pronto, achamos. Essa é a função de onda de uma partícula com momento bem definido. Então, falta normalizar. A normalização que a gente definiu, que a gente vai usar nessa base de momento, né, é delta Dirac, assim, fixo. Então, aquele C vamos ajustar. Então, o que é esse? Eu sei que isso tem que, eu quero, né, vou impor que dê isso, é esse braquete. No meio desse braquete, eu posso usar, eu estou usando base coordenada, né, eu vou usar a completude. Então, aqui no meio eu vou botar ket x, bra, x integrado no volume. Então, x, p', né, essa aqui é a definição de psi, p' de x. E esse cara daqui é o contrário, px. Então, esse é o conjugado do outro. Então, por isso que aqui tem exponencial de IH cortado mais P'x, e aqui, como esse é o conjugado, menos Px. Esse cara você sabe. Você pode olhar notas de funções especiais, se não lembrar, né? Isso aqui basicamente é um delta de Dirac. É o delta de Dirac de P menos P' dividido por H cortado. Né? Então, para você ajeitar, aqui você tem que multiplica por H cortado elevado a D, divide por H cortado elevado a D. Que eu fiz aqui, que chama de U, né? Então, U dividido por X dividido por H cortado é U. Então, aqui aparece esse cara, e aqui aparece H cortado fora, né? E aqui fica U, e aqui fica U. Então, agora você pode usar, eu troquei, mas esqueci, né? Aqui você ignora esse H cortado. A troca serviu para isso. Não tem, eu vou botar certo em cima, agora você não está vendo. Então, ali é I, P' menos P vezes U. Então, esse cara é simplesmente multipliquei e dividi por 2π elevado a D. E agora, esse cara aqui todo, ignora esse recortado, né, toda essa integral daqui, é exatamente esse delta Dirac. Pode ir lá nas funções especiais, lá, se você não lembra como sai isso. Então, sai esse número na frente. Como isso aqui tem que ser só o delta, então esse número ao quadrado tem que ser isso vezes isso tem que dar 1. Então, fixou o C, 2π, H cortado, raiz de 2π H cortado elevado a D. Né? Então, 2π H cortado elevado a D sobre 2. Então, agora você tem esse cara aqui. Tá, beleza. Tá definidinho, normalizado, nesse sentido, né? E essa, obviamente, não é uma função quadrado integrável, né? Então, ela não é, ela é normalizada em termos de delta Dirac, não é normalizada em termos de 1. Né? Então, a integral desse cara ao quadrado não é 1. Então, você tem... Ele não é normalizável, é a mesma coisa que eu falei, comentei no outro vídeo. Esse estado não é físico, mas ele é base para um sistema físico, né? Porque aqui seria uma partícula com um momento completamente bem definido, então você não faz a menor ideia de onde ela está no espaço. Essa é mais ou menos a lógica. Você sempre tem que ter você não pode ser uma certeza absoluta nem no momento nem na posição. Tem que ter alguma certeza no momento, uma certeza na posição. Então, na verdade, você tem que ter um pacote de onda. Né? Mas isso a gente vai falar no vídeo mais para frente. O pacote de onda é físico. E tudo bem, a gente achou esse autovetor do momento na representação de x. Vamos ver a relação disso com transformado de Fourier. E o que é psi na representação de momento. Então, vamos pegar o psi e projetar no momento. Então, aqui mais ou menos os slides do passo anterior. Eu pego o meu psi, aqui seria minha equação de Schroeder, meu cara que obedece, esse ket obedece a equação de Schroeder. Então, você projetou, esse cara eu estou chamando tio só para diferenciar do outro psi, que é psi de x, né? Então, chama psi tio de p e t.
Então, a interpretação é a mesma. Né? Esse cara é densidade, isso aqui é o quadrado, né? É densidade, faltou o quadrado aqui, né? O quadrado é densidade de probabilidade, e no tempo t, você medir a partícula dentro desse volume d, dzinho p. Dzinho é a dimensão do seu espaço. Você pode relacionar as duas, e é isso aqui que é legal, que é transformar de Fourier, que relaciona os dois caras. Né? Então, vamos supor assim, eu peguei o psi de x e t, que é essa projeção. E eu quero escrever esse vetor, esse ket, na base dos momentos. Então, como o momento é base, eu vou introduzir aqui no meio deles 1, usando a relação de completude. Vamos ver o que vai dar isso. Então, aqui você tem psi, o p, psi, que é a definição do psi-til. Então, vamos chegar aqui, esse cara é o psi-til. E aqui você tem o x com p. Vamos só escrever aqui embaixo. Então, opa, saiu sem querer. Então, você tem esse cara daqui, é o xp, e aqui o p psi. O xp, lembra que ele é exatamente isso, é exponencial de o ipx, h cortado, e aqui, de novo, aqui eu fiz a confusãozinha, devia estar copiando ponto em algum lugar, que aqui eu estou fazendo d dimensões, e aqui eu botei d igual a 3, né? É o caso usual de 3 dimensões. Na verdade, aqui é d, aqui deveria ser d sobre 2, que é a normalização que está no outro slide. E esse daqui é o psi-til de p, é o psi-til de pt. E esse aqui, se você olha para cá e para cá, é a transformada de Fourier t fixo. Então, você para cada instante de tempo, aqui fixo, então t está parado. Esse, o psi-til de p, é a transformada de Fourier do psi de x. Essa é a definição de transformada de Fourier. Pode olhar notas de funções especiais, é isso. Então você pode fazer também a lógica ao contrário. O que é o psi-til de p? Ele é esse braquete. Aí agora eu quero escrever isso na base x. Introduzo aqui no meio. Então ficou x, psi, px. Só que px é o conjugado de xp. xp, você passou de nível, né? Então ele é exponencial com mais. Né? Então o px é o conjugado dele. Então vem com o sinal de menos. Então aqui é menos, e aqui o x com p é o psi de x. Então o psi-til de p é exponencial de menos, é a transformada de Fourier inversa. Então, um Fourier, o outro é inverso. E o outro jeito que a gente fazia era a mesma conta, mas de trás para frente. Vamos assumir assim, eu sei que eu tenho um conjunto de autovetores de P, o operador P dá um número P, eu quero projetar psi nesse cara, mas não sei para se esse conjunto forma base. Mas eu conheço transformada de Fourier, que eu já fiz física matemática. Então, eu vou escrever assim. Vamos fazer a transformada de Fourier de psi de x. Então, começamos aqui. Essa é a transformada de Fourier dele. Beleza. Aí, esse cara, eu sei que é o braquete de x com psi. Então, eu escrevi aqui o braquete x com psi. Aí, outra coisa, você tem que já saber, pelo menos aquela primeira parte da conta, que o braquete de x com p é exponencial de ipx. Então, o exponencial de menos ipx é o braquete de p com x. Então, eu escrevo esse cara assim e escrevo esse cara assim, aqui em cima. E a integral eu passei aqui para dentro. E x eu sei que é base. Então, aqui eu digo que é 1. Então, eu cheguei aqui, então, o psi projetado em P. Então, eu descobri que o psi projetado em P é a transformada de Fourier do psi de x. Só eu assumindo que eu sei transformar de Fourier, mas não sabia isso daqui. Então, agora, como eu sei transformar de Fourier, eu sei a inversa. Então, eu sei que esse cara eu vou escrever a inversa. Então, o cara que estava aqui dentro antes, né? Então, esse cara é essa integral aqui, que é a inversa desse. Agora, por outro lado, o que é esse cara daqui? É braquete de P com psi. E eu sei que isso daqui é o braquete de x com p. Então, eu posso escrever esse cara assim. Agora, eu escrevo a linha de cima, boto esse bra para cá, esse ket para lá, fica isso. Só que eu sei que isso é psi de x e t, que é o braquete de x com psi de t. Então, a conclusão é que esse cara daqui tem que ser 1. Então, você derivou que o conjunto dos autovetores de P forma a base. Então, depende de quando você vai, para onde você vai, quando você vai. Beleza. Cansei. Demorei. Isso era para fazer só um comentário. Agora vamos começar. Bora. Então, a sua equação de Schrödinger na representação dos momentos. Qual é? Eu peguei a equação em termos de ket, né? IH cortado, derivado do tempo de psi, igual a h psi.
e braquetei os dois lados com P. P aqui e P aqui. Esse P, obviamente, não depende do tempo, né? Então eu já passei aqui para dentro. Esse aqui é o psi-tio de PT. Agora esse aqui eu tenho um complicado. Então aqui já escrevi. Esse cara é esse braquete aqui, com H aqui no meio. E sanduíche, e X. P aqui no operador P, o operador hermitiano, né? Estou na direita e na esquerda, então a tona aqui vai ser um número. Então aqui é trivial, né? Saiu o número, então aqui energia cinética é fácil. Né? Contrário no coordenado, que o problema é o potencial. Lá no coordenado o potencial era fácil, por isso que o coordenado é melhor. Então ficou esse braquete aqui, e agora ficou esse sanduíche. P, V de X e Psi. Isso daqui eu não sei o que é a priori. Como é que a gente vai reescrever? Fazer umas maracutaias. Como aqui tem o operador X, eu vou introduzir aqui no meio 1 e escrever a completude do X. Então aqui ficou cat x', cat x', bra x', integral d dx'. Porque agora quando esse cara atua aqui, sai função v de x. Então isso já me ajudou. E esse cara daqui é o psi de x' t. Esse cara está feito. E esse outro daqui ele atuou aqui, saiu a função x. P com x', você já sabe o que é exponencial de menos, né? Porque o exponencial de mais é o x em P. Esse é P em x, é o conjugado. Pronto. Então vamos substituir aqui. Então a conclusão é esse cara. De certa forma, esse pedaço é o tipo Fourier, o Fourier, né? Desse produto. O produto de V com x, com psi-x. Esse é aquele termo de lá. De certa forma, você pode encarar assim. Você pega a equação de representação de coordenada, o que você fez foi isso. Né? Joga, digamos, tudo para um lado da equação, né? Então, tudo bololô é igual a zero, e escreve a transformada de Fourier disso. Né? A transformada de Fourier disso é integral em x exponencial de px, o que seria a inversa, então exponencial de menos ipx, e todo esse cara no meio. Então, o V, esse aqui é o termo do potencial, vai ficar isso. Né? O termo do cinético, que tem o laplaciano, você faz duas integrações por parte, aí vai aparecer um P ao quadrado, e pronto. Né? Então, basicamente isso. Mas assim, a equação do momento, uma vez que a gente já entendeu que a relação entre eles é transformada de Fourier, a equação de Schrödinger na representação do momento é a transformada de Fourier da equação de Schrödinger na representação de coordenada. Mas você tem um jeito aqui mais... Qual o único problema aqui? Nada. Pode usar isso aqui, depois um comentário que eu vou fazer mais para frente. Mas você pode querer escrever assim, eu quero uma equação para o psi-tio de px. Né? Eu não quero fazer referência a coordenado, só quero o momento. Então isso que vamos fazer aqui embaixo. Então no lugar do psi-x' de t, eu vou escrever aqui ele em termos do momento. Ou seja, eu vou transformar de Fourier dele. Esse aqui é o momento. Então só substituir aqui. Esse cara é isso. Agora aqui eu vou escrever a integral do momento aqui na frente e puxar todo mundo que tem x aqui no meio desse parênteses. Então quando você olhar essa integral aqui no meio, olha, é basicamente a transformada de Fourier do potencial. Só que não é a transformada de Fourier com parâmetro P, é a transformada de Fourier com P' menos P. E a potência aqui está D, né? Muda porque tem um D sobre 2, então esse fator muda um pouquinho, mas basicamente a transformada de Fourier, né? Ao invés de botar P aqui, é P' menos P. E esse fator aqui é diferente. Então esse cara eu chamei de V-tio, P menos P', essa integral. Então ele ficou isso. Então quando você volta na equação, aquele era o último termo, né? Então se a equação eu tirei na representação de momento, não é do jeito que eu fiz antes da pandemia, né? É eu escrever, digamos, de forma de resolver o problema, mesmo é isso aqui. Então é uma equação integral. Então por isso que realmente é bem ruim de resolver. Porque você tem, se é uma operação aqui, uma derivada psi-tio, aqui é só psi-tio com um número na frente, mas aqui é uma integral que envolve o psi-tio. É meio confuso, né? Você tem que, então, primeiro você tem que dar o potencial, resolver essa integral, tipo a transformada de Fourier dele, né? Para achar isso, P' menos P, botar aqui, e tem essa integral que envolve o próprio psi-tio. Esse tipo de equação integral. É bem ruim de fazer. Mas tem outro jeito de fazer. Né? Que aí fica, digamos, com o diferencial. Você, basicamente, dá isso no complemento. Eu fiz aqui, esse é o jeito que eu fiz antes da pandemia, né? Aqui eu vou deixando o complemento, que formalmente, no final dos contos, é como se fosse um operador atuando em psi-tio, o potencial, né? Só que no lugar de x você troca por IH cortado derivada em P.
Isso aqui é mais né, complicado, já está feito, né? Você pode encarar uma ideia que você está acostumado assim, de onde sai que P é menos I cortado derivado em X? Uma coisa que está, na verdade, no cerne disso. É a relação de comutação de X com P. Então, como o computador X com P e H cortado, repara que se você está aplicando esse cara em funções, né? Então X é X, ele vira número X, né? E P é um operador diferencial. Então, você pega esse computador X com P, atua numa função, tem que dar IH cortado essa função. Então, se você substitui P por menos IH cortado derivada, você vê que satisfaz essa igualdade. Então, beleza. Aí você pensar agora, então, não, eu quero aplicar isso numa função de P, esse computador X com P tem que dar, na função de P, tem que dar IH cortado à função de P. Basicamente a mesma conta, é para que se você trocar, você pode escrever o computador de P com X, atuando nessa função f de P, tem que dar menos IH cortado, porque você trocou o computador, então é menos IH cortado por função de P. Então, basicamente a mesma conta de novo, você trocou o sinal do I. Então, por isso que aqui troca o sinal do I. Né? Então, na representação de momento, a coordenada é mais IH cortado derivado em P. E na representação de coordenada, o momento é menos IH cortado derivado em X. É isso. Essa fórmula aqui é difícil usar, muito difícil. Só partícula, se o potencial for simples, né? Partícula livre, linear e oscilador. Okay. Quer dizer assim, repare que se o potencial for cúbico, aqui você vai ter que derivar 3 vezes essa função. Se for partícula, vai ter que derivar 4 vezes essa função. Então, pode ser uma equação diferencial de ordem muito alta, dependendo do seu potencial. Se o potencial for um cosseno hiperbólico, né? Aí você vai expandir esse cara aqui em série, né? Então, e essa série vai de 0 a infinito. Então, você vai derivar até o infinito. É uma função de ordem infinita. O representante de momento é bem complicado, então é mais formal. Certa prática mesmo, assim, talvez de resolver, seja por essa forma aqui. Até no espalhamento dá para usar essa forma. Aí ela é interessante. Não sei se eu vou usar, mas no Landau tem, né? Talvez eu use no espalhamento. Assim, é uma forma alternativa, bonita, elegantezinha, de fazer a parte do espalhamento. A equação de Lippmann-Schwinger, você já viu em física matemática, quem fez, né? Eu fiz em termos de coordenado, né? Dá para fazer em momentos também. Fica mais claro diagrama de Feynman. Ele sai bonito a ideia de diagrama de Feynman em mecânica quântica, fica legal por aqui. Mas é isso, pessoal. Então já acabamos. Até não ficou tão grande assim. 22, 23 minutinhos, mais ou menos, o vídeo. Na próxima a gente vai falar de propriedades. De novo, propriedades da equação de Schrödinger? Só que agora com sua equação de onda. Né? Esse psi de x e t. Vamos voltar para o psi de x e t. Não chega, pessoal. Bora. Falou, pessoal. Fui. Tchau.